Vamos então, nessa noite, estar falando sobre um texto que está basicamente em Tiago, capítulo 4, versículo 15. E o título dessa mensagem também é o versículo, Tiago 4,15, que diz: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vamos orar ao Senhor e depois vamos ler mais uma vez o texto do verso 13 a 17, porque nós só falamos do verso 15, que vai ser a base dessa mensagem. Mas eu quero pedir que você esteja com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo vai falar a você. Se você veio aqui, você pode ter certeza, foi Deus que te trouxe aqui. Você pode ter certeza que essa palavra, Deus escolheu para você nesta noite. Então deixe Ele falar no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui e podermos, ó Senhor, falar um pouco mais acerca das Tuas palavras. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja na direção dessa mensagem, tanto, ó Deus, eu falando, como os que estão aqui ouvindo, Senhor. Tira em nome de Jesus toda distração, tira em nome de Jesus tudo aquilo que possa impedir aqueles que estão aqui assentados de entenderem ou ouvirem a Tua palavra. E que saiam todos aqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós então estamos diante de um texto que o Espírito Santo, creio eu, trouxe a mim nesta semana para poder transmitir para vocês. E essa mensagem então tem como objetivo nos levar a entender que a obra de Deus, que Deus tem para cada um de nós, depende de algumas coisas que eu vou enfatizar nessa noite. Porque eu tenho sentido de estar agora em algumas mensagens falando acerca de dons e de ministérios. Tenho enfatizado aqui nesta igreja a importância de cada um de vocês estar entendendo que o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja são pessoas, não é um lugar. São pessoas. E cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, ou seja, cada pessoa que nasceu de novo, que entregou o seu coração a Jesus, que deixou que o Espírito Santo entrasse dentro de si e se tornou o templo do Espírito Santo, se tornou igreja, cada um é um dom de Deus. Cada um tem um ministério. Não existe esta história de dizer, eu vou para a igreja me sentar no banco e não vou fazer nada. Não existe isso. Não existe esse chamado. Não existe esse ministério. Todos nós somos chamados por Deus para fazer coisas. É aquilo que chamamos a obra de Deus. E a obra de Deus envolve tudo que eu sou. Tudo que eu faço envolve a obra de Deus. Quando alguém pensa assim, eu estou muito cansado, vou dar um tempo na obra de Deus. Nós perguntamos, como
você vai dar um tempo na obra de Deus. Se a obra de Deus é tudo que você faz, então para alguém dar um tempo à obra de Deus, essa pessoa tem que morrer só. Se ela morrer, aí ela vai dar um tempo esperando a ressurreição. Porque descanso só haverá na eternidade. Enquanto aqui estivermos, tudo que fazemos tem um propósito, tem um objetivo, tem um plano. Eu já tenho enfatizado e reforçado a cada um de vocês. Se você tem uma academia e luta, aquilo que você faz é para o Senhor. Se você tem uma empresa e você ali tem um trabalho e você tem que fazer algo, seja serviço ou seja um objeto que você produz, aquele objeto que você produz, aquele serviço que você produz, tem que ser feito como para o Senhor e não para os homens. É a obra de Deus. Quando você é gerente numa empresa e você está aí tomando conta de pessoas e liderando, você está gerenciando para o Senhor. É a obra de Deus. Quando você está dirigindo o seu carro, conduzindo o seu carro nas ruas de Londres, levando alguém atrás de você, você talvez sendo um motorista, sendo um taxista, você está levando alguém, você está fazendo a obra de Deus. Aquela pessoa ali é importante para Deus, você vai entregá-la, vai levá-la em segurança, em paz. Quando a pessoa entrar no seu carro, ela vai sentir a presença do Espírito Santo ali. Quando você estiver sendo um cleaner, limpando uma casa, você vai estar ali abençoando cada coisa, estar orando, abençoa essa pessoa, abençoa aqui, Senhor, essa cama, Senhor, quando ela dormir, enche ela do Espírito Santo, cura, Senhor, quando ela tomar essa água, tudo é a obra de Deus. Então como dar uma parada na obra de Deus? Só morrendo. Mas também nós fazemos a obra de Deus vindo aqui, cuidando dos instrumentos, pregando, cuidando do som, ficando ali na porta no welcome, sendo um dos diáconos. Isso também é obra de Deus. Mas você acha que é mais valor para Deus eu estar aqui pregando no púlpito do que você estar limpando uma casa? Você está enganado. Para Deus é a mesma importância. Porque Deus pode te usar limpando uma casa e pode me usar pregando aqui no púlpito para ganhar uma alma para Jesus. E se você ganhar uma alma para Jesus, o céu inteiro vai fazer festa. Amém? Entenda isso. Então eu quero dar as bases para a obra de Deus. São as bases da obra de Deus, são as nossas decisões. Toda obra de Deus vai iniciar de acordo com o que eu decido. Você toma decisões sobre seu emprego, sobre seu trabalho, sobre o que você faz com o seu dinheiro, sobre onde você vai passear, o que você vai comprar, o que você vai vender, qual a roupa você vai pôr, qual as palavras vai falar, qual as piadas vai falar. Você toma essas decisões diariamente. E é assim que começa a obra de Deus, com as suas decisões. Uma boa pergunta é dizer, quais são as decisões que você tem tomado? Porque quando nós pensamos nas decisões da nossa vida, nós pensamos em uma coisa, que é a pergunta que eu quero fazer antes de colocar para vocês 3 pontos que estão nesse verso de Tiago. Quem manda na sua vida? Porque as decisões que você tomar terá a ver com quem manda na sua vida. Nós ouvimos muitas pessoas falando, e parece até bonito alguns falando na televisão, né? Quando eles dizem assim, quem manda na minha vida sou eu. Ninguém manda em mim. Mas isso não é a conversa dos cristãos, dos filhos de Deus. O filho de Deus não fala assim, eu mando na minha vida. O Filho de Deus fala, quem manda na minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Eu tomei uma decisão de aceitá-lo não só como Salvador da minha vida, eu o aceitei como Senhor da minha vida. Quem manda em mim é Jesus. Eu não faço absolutamente nada
sem antes perguntar para ele. Mas será que isso é verdade? Será que é verdade realmente? Será que você pergunta mesmo tudo para Deus? Será que quando você pega o seu carro e começa... Vocês já viram quando parece que você pega o carro e entra no automático? Os que conduzem carro aqui sabem o que eu estou falando? Quando você pega o carro e sai andando, e de repente você chega em casa e fala, por onde que eu passei mesmo? Quem é que já passou por isso? Parece que entra no automático. E nós parece que entramos no automático da nossa vida, muitas vezes. A gente acorda de manhã e chega de noite e fala, peraí, eu fiz tudo, mas como é que eu fiz? Que eu já acostumei fazer. Em nenhum momento durante o dia eu lembrei de Jesus. Em nenhum momento eu falei, Senhor, oi, me desculpa, Senhor, esqueci do Senhor, peraí. Em nenhum momento eu perguntei, Senhor, eu posso ir para cá ou ir para lá? Senhor, será que o Senhor gostou dessa roupa que eu pus? De manhã cedo você acorda, coloca aquela roupa e você então chega no espelho e fala, e aí Jesus, o que o Senhor achou? Você dá essa chance para ele? Será que ele pode virar e falar assim, meu filho ou minha filha, troca essa roupa, põe aquela, hoje vai ser melhor assim? Quantas e quantas vezes eu errei porque não ouvi Jesus? Às vezes Jesus fala através de pessoas, por exemplo, a minha esposa. Por isso que eu gosto de colocar a roupa e perguntar, e aí, Lília? Eu pergunto para Jesus e pergunto para ela, porque eu sei que Jesus fala através dela. Ela já, eu creio que falou em alguma reunião, mas uma vez nós íamos numa igreja, e essa igreja lá em África tinha um hábito. E as mulheres nessa igreja todas tinham que ter cabeça coberta. Era um hábito nessa igreja. E então eu fui com Lília e eu ia ser o pregador. E o pastor, na hora que a gente chegou, eu e Lília sentamos. O pastor estava falando sobre a mulher ter a cabeça coberta. Era escola dominical. Ah, meu Deus. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Olhar para minha mulher. Mas o Espírito Santo falou com a minha mulher, antes de sair de casa, põe a roupa de africana. Aí ela pôs aquela roupa bonita de africana com aquele lenço na cabeça bonito e tudo. Na hora que ela chegou, estava de cabeça coberta, aleluia. Bom, não é que precisa de ter cabeça coberta, mas a questão é essa. Você vai viver várias situações e você vai ter que se submeter a várias situações e muitas vezes Deus vai te mandar fazer uma coisa que você não faria, mas você vai fazer para que abençoe alguma pessoa. Por amor, por misericórdia. Amém? Será que Jesus é realmente o Senhor da sua vida? Será que Ele reina na sua vida? Eu queria dar primeiro essa oportunidade para você pensar nisso. Será que Ele é o Senhor da sua vida? Ele tem realmente... Você tem colocado Ele em todas as situações da sua vida, todas? Ou não? Então pergunte para Deus. Um segundo só, pergunte para Deus. Fale com Ele agora. Senhor, eu tenho te colocado realmente como Senhor na minha vida? Seja sincero, você e Deus. E seja sincero com você mesmo. Ou será que você aceita o senhorio de Cristo em parte? Nisso daqui Ele manda, mas nisso aqui Ele não manda. Às vezes você não fala isso, mas você vive assim. Olha, Deus, o Senhor manda em quase tudo. Você, às vezes, até pode dizer que aceita parte do que Jesus fala. Jesus vira e fala assim, perdoa. Olha, eu gosto muito dessas palavras de Jesus, mas na hora que Ele chega e fala, perdoa o seu inimigo, aí é outra história. Eu não estou pronto para isso ainda. Então, Jesus ainda não é Senhor da sua vida. Porque quando Ele for Senhor da sua vida, você em nenhum momento vai pensar que tem a possibilidade de negar o que Ele manda.
Será que você tem obedecido a Jesus somente naquilo que tem interesse para você? Será que você também só obedece a Jesus enquanto Ele está fazendo aquilo que te agrada? E se Ele te pede algo que não te agrada? E se Ele pede algo que te incomoda? E se Ele pede algo que vai tirar de você alguma coisa? Que vai exigir um sacrifício? Que vai exigir uma perda? Que vai exigir algo que você não quer? Como nós temos falado, Tiago, que está nesse texto, ele é o irmão de Jesus Cristo. Ele então nasceu de Maria e de José, que deve ter tido pelo menos 6 filhos. 2 dos irmãos de Jesus se tornaram líderes da igreja, Tiago e Judas. E esse Tiago fala nessa palavra aqui, que é inspirada por Deus, que a fé sem obras é morta. E nós já temos falado sobre isso, sobre a importância de agir, de fazer a nossa fé se tornar prática. E é por isso que eu vou falar sobre dons e ministérios. A obra de Deus vem através de uma pessoa que sabe ser quem Deus fez para ela ser. Amém? Entendeu? Vou ler de novo a frase que eu escrevi. A obra de Deus vem através de uma pessoa que sabe ser quem Deus a fez para ser. Vamos então entrar na palavra e ver a primeira parte desse verso, que também é o título dessa mensagem, que está ali, né? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque nós precisamos de aprender as bases da obra de Deus. E as bases da obra de Deus têm a ver com as nossas decisões. Mas nós precisamos de ter, então, o fundamento bíblico para entender como nós faremos isto ou aquilo. Pode ser isto e pode ser aquilo, não importa. É interessante o apóstolo falar, é isso ou aquilo. O que é isso ou aquilo? É qualquer coisa. É o que você faz ou o que o outro irmão faz. É isso ou é aquilo, não importa. E nós vamos aprender, porque nós temos que trabalhar. Alguém diz assim, que o crente que não trabalha, dá trabalho. E é verdade. Vocês entenderam? O crente que não trabalha, ele dá trabalho. E você não quer dar trabalho, você quer trabalhar. A primeira base é, se o Senhor quiser. A primeira coisa que nós precisamos de entender para fazer a obra de Deus em tudo na nossa vida é buscar a vontade de Deus. Amém? Se o Senhor quiser, quem está no controle de tudo? É eu ou é o Senhor? Então a primeira coisa que Ele quer é que você entenda que você tem que buscar a vontade de Deus. Não é a sua vontade, é o que Ele quer para você. E para você descobrir a vontade de Deus, Deus vai colocar várias situações na sua vida para você descobrir. Uma das coisas que você vai entender a vontade de Deus é olhando para aquilo que você gosta. Interessante? Deus coloca em nós vontade ou gosto por algo que Ele nos mandou fazer. É verdade. É interessantíssimo isso. Comece a perceber o que você gosta de fazer. Com certeza ali está o plano de Deus para a sua vida. Porque quando alguém entra no plano de Deus, ele gosta de fazer aquilo que faz. E é tão fácil para ele fazer aquilo, que ele está no plano que Deus colocou para a vida dele. Quando você está fora da vontade de Deus, você faz, mas é difícil, é muito complicado, é duro. Mas quando você está na vontade de Deus, vem uma unção de alegria, uma unção de paz, e você gosta de fazer o que você está fazendo. Quando você precisa descobrir a vontade de Deus, você começa a olhar para os seus dons, os seus talentos. Você é ótimo para organizar as coisas. Pode saber, seu ministério está aí. Você tem uma voz maravilhosa, você gosta de louvar a Deus, está aí. Você gosta de ajudar os outros. Quando você chega na igreja, a primeira coisa que você quer fazer, você olha e fala, o que eu tenho que fazer? Já viu pessoas assim? É o ministério dessa pessoa.
Alguém entra na igreja por aquela porta e a primeira coisa que ela vê é o que está errado na igreja. Sabia que tem gente assim? Ele olha e vê, está errado. Aí ele começa, não, mas está errado. Tem que consertar isso, tem que acertar, tem que repreender, tem que chegar e falar, está errado, irmão, arrepende, não pode fazer isso. Amém, é o dom de Deus dessa pessoa manifestando. É assim. O dom de Deus é natural. O chamado de Deus se manifesta pelos dons que Deus colocou na sua vida. Mas, tudo que nós fizermos, nós temos que buscar, Senhor, qual é a tua vontade? E com certeza, se o Senhor te mandar ficar sentado num banco, Ele deve ter algum propósito de você estar sentado no banco. Amém? Mas com certeza, não será para ficar sentado no banco por causa de você. Provavelmente você deve ter sentado no banco porque a pessoa do seu lado precisa de você. Entendeu? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus coloca em nossa vida sempre algo para fazermos. Porque se fosse para descansar, Ele já nos levaria para o céu. Amém. Para que ficar aqui na terra? Vocês concordam comigo? Para que ficar aqui na terra? Vamos para o céu, vamos para a eternidade. Sem, pastor, estou cansado demais, eu já trabalhei demais na obra de Deus. Ai. Aí só falta a gente falar assim, toma uma bengalinha, irmão, e fica lá assim, não estou aguentando mais. Porque eu sei que até aqueles que estão assim, estão fazendo a obra de Deus também. Lá com 80, 90 anos de idade, eu vi já vários homens e mulheres de Deus lá, na obra de Deus. Já vi quantas senhoras que não conseguem nem levantar direito da cadeira. Mulheres em igrejas, com os joelhos calejados, clamando ao Senhor, fazendo a obra de Deus, com aquilo que elas conseguem, podem fazer. E quando você é jovem, você me diz que você não está aguentando mais. Eu te digo, eu tenho 50 anos e estou começando. Só estou começando. Eu vou entrar na turma de Caleb, que com 85 anos virou para Josué e disse, quando Josué perguntou, e agora? Nós entramos aqui em Canaã, mas lá tem uma montanha cheia de gigantes. Quem vai para lá? Foi o homem de 85 anos, o homem mais velho em Israel, porque toda a geração tinha morrido. E nem Josué tinha 85, tinha 80. O homem mais velho de todos levantou e falou, eu vou lá dominar a montanha dos gigantes. Mas saiba uma coisa. Quando você entende qual é a vontade de Deus, você entra na vontade de Deus. Mas você não entra naquilo que não é a vontade de Deus. Porque uma coisa eu vou recomendar a você. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Se você entrar dentro de uma obra ou de um caminho, de fazer algo que Deus não te mandou, você vai ter problema. Por melhor que seja aquela obra, Deus não precisa que você faça algo que Ele não te mandou fazer. Ele já tem alguém que vai fazer. Ele quer que você faça o que Ele te mandou fazer. E o nosso caminho é obedecer e entrar no plano que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Se Deus quiser. O diabo não pode lutar contra Deus. Ele pode apenas o rejeitar por causa da autorização que Deus, que é o Senhor, dá aos seus seres, que é o arbítrio. Nem o diabo pode fazer algo contra a vontade de Deus, quanto mais você. Ele que já se rebelou contra Deus, porque você não vai se rebelar contra Deus, amém? Mas até aquele que se rebela, ele não consegue fugir dentro dos planos de Deus, porque quando alguém é chamado por Deus, se ele não está no reino de Deus, ele vai fazer o que Deus mandou no mundo. Sabia disso? Ou você acha que grandes cantores que estão aí no mundo morrendo, levando milhares para o inferno, o que eles deveriam ser? Ministros de louvor. Esse era o chamado deles. Mas aí eles não obedeceram a Deus, mas eles não conseguem fugir dos dons que Deus colocou neles quando eles estavam ainda sendo gerados. É assim. Ninguém pode fugir do plano de Deus, mas você pode decidir não fazer para Deus. Você pode ter uma escolha de fazer até a coisa certa sem Deus.
e não vai dar certo. Deus tem que ser incluído em tudo que você faz. E para isso, nós temos que entender que é se o Senhor, o quê? Quiser. Eu vou para essa cidade, eu vou agora para Londres ganhar muito dinheiro e ficar cheio. Eu tenho falado sobre isso, não tem? Eu vou para Londres, vou ganhar dinheiro, vou... Aí eu sempre tenho falado com vocês, espera aí, você não entendeu ainda. Se você veio para Londres e se foi a vontade de Deus, Ele tem um plano para você, mas não é ganhar dinheiro não. É fazer a obra de Deus aqui em Londres. De quebra Ele pode dar dinheiro. Mas o verdadeiro motivo da nossa vida não é ganhar dinheiro, nem comprar uma casa, nem mesmo casar. O nosso verdadeiro motivo é fazer a obra de Deus. Porque quando morrermos não terá casamento, não terá nem filhos. Todos estaremos perante o Todo-Poderoso. Então, se o Senhor quiser, a minha esposa gosta sempre de dizer, minha esposa aqui, Lília, não é, Lília? Dando um sorriso bonito para mim. É porque é difícil não olhar para ela e não ficar emocionado, né? Na verdade, quando eu sou apaixonado pela minha esposa. Ela está falando aqui por mim também. Desde 17 anos, né? Juntos. Mas, olhando para ela, eu lembro de uma frase que ela sempre fala. Ela sempre fala assim, Deus me ajuda. Sabe, nós poderíamos todos aprender a cada hora, na hora que você estiver naquela situação do dia, você fala assim, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Na hora que você estiver negociando, sabe, e aquela pessoa está em dificuldade, você vai para o Senhor e fala assim, Deus me ajuda. Se esse negócio é para ser seu, Ele vai ajudar. Mas se não é para ser seu, Ele vai te ajudar também não ser. Porque Deus sabe também fazer com que a gente não entre em lugares que não devemos entrar. Ter negócios que nós não devemos ter. Mas a primeira coisa, você tem que fazer o seguinte, se o Senhor quiser. Ah, pastor, eu sigo Jesus, mas essa parte da Bíblia eu não aceito. Ué, como? Como você vai seguir Jesus e não aceitar uma parte de Jesus? Você tem que aceitar o pacote por completo, é Jesus todo. Não dá para você seguir uma parte e não seguir outra. Você tem que seguir Jesus e fazer tudo o que Ele manda. Então a primeira base que eu queria deixar com vocês, a base da obra de Deus é se o Senhor o quê? Quiser. A segunda coisa parece óbvia, mas não é tão óbvia. É a segunda base. Se vivermos. O que quer dizer com isso? Se a primeira coisa nos fala sobre se o Senhor quiser, ou melhor, eu vou decidir seguir a vontade de Deus, eu também tenho que tomar uma segunda decisão. Se vivermos, sabe o que é isso? Eu decido não só que vou seguir, mas eu também decido que Ele está no controle de todas as coisas. Eu decido seguir o que Ele quer, mas eu decido também confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Porque quem dá vida é o Senhor. Se Ele não te der vida, você não faz absolutamente nada. Você acha que você vai construir um prédio, você faz um plano e fala, eu vou construir um prédio. Não é? Parabéns. Será que o Senhor quer? Agora, eu vou dizer uma coisa para você, Ele pode até não querer. E você pode começar a construir. Mas Ele pode dar vida para você continuar. Sabe por quê? Porque Ele nos dá a chance de ainda o ouvir no meio da nossa rebeldia. Ele dá chance. Tem pessoas que já deviam ter morrido e não morreram, porque deu mais uma chance. É a misericórdia de Deus dando mais uma oportunidade. Mas se Ele falou parou, parou. Ou você acha que você está construindo um prédio e você, pum, morre e vai para o caixão. Você acha que você vai continuar? Você acha que você tem controle sobre a vida sua a tal ponto que você consegue se manter vivo?
Se você está vivo agora é porque Deus te deu vida, senão você não teria vida. Se você está respirando é porque Deus está te dando vida para viver. E você tem que entender isso, não é só se Deus quiser, é se vivermos. Porque é Ele que controla se estamos vivos ou não. Ele que controla a vida da humanidade. Não pense em você que Deus não está vendo o que está acontecendo na face da terra. Se Ele deixa as pessoas viverem, ter o livre-arbítrio de fazer coisas más, como nós temos visto, é porque Ele quis assim. E Ele não quis um monte de robô que o obedece sem a liberdade de decidir. Muitas pessoas têm o costume de colocar a culpa em Deus. Ah, Deus, olha essas crianças sem nada. Ô Senhor, olha agora lá em tal país o que está acontecendo. Olha essa corrupção no Brasil. Olha não sei o que mais. E aí a pessoa começa a culpar. Por que Deus não faz algo? Você sabia que o homem finalmente, depois de estudar e ser um grande cientista, o homem finalmente está conseguindo chegar a uma conclusão óbvia. Mas ele está chegando, está provando. O homem, através da sua ciência, está provando que boa parte da culpa do que está acontecendo aqui na face da terra é intromissão do homem. Por que eu digo boa parte? Porque muitas coisas também é ação divina. Não pense você que algumas das coisas que estão acontecendo de uma forma sobrenatural não são ação divina. Mas boa parte dos terremotos que estão acontecendo, das mudanças climáticas, de toda a maldade que está acontecendo com esse mundo, é por causa que nós estamos destruindo a criação de Deus. E depois colocamos a culpa em Deus. E os homens ainda falam, é culpa de Deus. Mas somos nós que destruímos a sociedade. Somos nós que destruímos a natureza. E depois colocamos a culpa em Deus. Somos nós que destruímos a nossa vida. E depois colocamos a culpa em Deus. Somos nós que inventamos uma desculpa para sair da igreja e depois colocamos a culpa no pastor ou na igreja. Não, a culpa é só sua, só sua. Entenda, se você está em um lugar errado, foi porque você entrou no lugar errado. Porque se você entendesse, se o Senhor quiser e se vivermos, você estaria no lugar certo. Você estaria passando por qualquer situação com fé e com alegria. Mas não vamos colocar a culpa em quem não tem culpa. A culpa é nossa. E é por isso que nós podemos levar todos os seres humanos ao arrependimento. Porque sem arrependimento não haverá salvação. Enquanto você não reconhecer que é um pecador e que merece o inferno, veja, não é Deus que te envia ao inferno, é você que escolhe ir para o inferno através das suas atitudes. Enquanto você não reconhecer que é um pecador e que precisa de um Senhor para te salvar, você não será salvo. Veja a mesma atitude do alcoólatra que vira e fala, não, eu não sou alcoólatra, não, eu sou alcoólatra. Enquanto ele não diz, eu sou e eu preciso de ajuda, ele não pode ser ajudado. E para você ser ajudado nessa noite, mudar a sua vida completamente, você primeiro tem que falar, se o Senhor quiser. E se vivermos. Se eu viver. Se o Senhor permite eu viver. Se Ele permite eu continuar. Porque Ele pode mudar. Você pode começar alguma coisa e Ele falar, agora não, agora você vai fazer isso. Veja, sem vida não há obra. Só há obra se você tem vida. Quando eu paro de fazer a obra de Deus, com certeza, ouça o que eu vou dizer. Quando você para de fazer a obra de Deus, você começa a morrer. Todos que eu já conversei, que se desviaram da igreja, todos falaram que chegou um momento que eles ficaram chateados com o pastor, com a igreja, seja lá com o que for a desculpa. E às vezes está errado mesmo, o pastor fez errado, a igreja fez errado, alguém fez errado, está certo, realmente errou. Mas Jesus não errou. E aí ela falou, não vou mais tocar piano, não vou mais ir na igreja, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Aí começa,
vai morrer. Não tem outro caminho. Você não consegue ficar congelado no reino de Deus. Ou você é frio, ou você é quente. O morno é vomitado. Entendeu? Eu quero um tempo para a obra de Deus. Não existe isso. Você pode fazer a obra de Deus, você faz a obra de Deus em tudo que você faz. Não tem essa história de, eu não tenho tempo para a obra de Deus. Então o que você está fazendo? Cada dia é um dia que Deus deu para você. Mas eu quero ainda falar mais essa última parte desse verso. Ele fala, se o quê? Vamos lá? Se e se vivermos. Vamos lá? São dois sis, tá certo? Dois sis. Guardaram? Aí termina aqui. Faremos o quê? Isto ou aquilo. Por exemplo, faremos o louvor da igreja ou puxar fio no meio da rua. É isso ou aquilo, meu irmão. Não tá, aqui está incluído tudo. Arrumar a casa, visitar o amigo, fazer a comida, ir no McDonald's comer um hambúrguer. É isso ou aquilo. Ou você acha que eu vou entrar no McDonald's sem Deus me mandar? Ou no Subway? Não. Ou lá no Turco. Eu não vou fazer isso sem Deus me mandar. Eu vou fazer porque Deus está me mandando para lá. Amém? Nós faremos isto ou aquilo se o Senhor quiser. Amém? E se vivermos. Eu preciso dele. Senhor, me ajuda a ter forças para fazer a sua vontade. Me ajuda, Senhor, a ir nesse restaurante comer com meus irmãos. Amém? E quando eu entro dentro do restaurante e como com os meus irmãos, é a igreja do Senhor ali comendo e evangelizando pessoas. Porque tudo que eu faço é para o Senhor, não é para homens. Tudo. Você pega o papel e começa a escrever, estudar. Você está lendo, não é para você, é para o Senhor. Porque você começa a ler um livro, para minha edificação. Senhor, eu estou lendo esse livro para quê? Lê, meu filho, lê esse livro, porque você vai ser edificado para abençoar alguém. Sempre é assim, irmãos. Tudo que nós somos é para ajudar pessoas. Nós vivemos para ser bênção. E farei de ti, disse o Senhor a Abraão, farei de ti uma bênção. E você abençoará todas as famílias da terra. Então chegamos ao isso e aquilo. Para o Senhor, parece que não existe diferença entre isto e aquilo. Concorda? É interessante ele ter feito assim, isto e aquilo. Porque ele não colocou diferença. Ele não falou assim, faremos primeiro o mais importante e depois aquilo que é menos importante. Não, ele falou, faremos isso, aquilo. Significa que tudo que eu faço é importante para Deus. Não tem mais e menos importante. É tudo, tudo, tudo. É isso e aquilo, meu irmão. Não, primeiro eu vou fazer o que é mais importante e depois farei o menos importante. Não, irmão, faça o que Deus te mandar agora, porque o que Deus te mandar agora é o mais importante para fazer agora. Quando eu for para o púlpito, então eu vou pregar o mais importante. Não, quando eu estava aqui assentado, eu estava fazendo o mais importante para mim naquele momento, porque aquele momento era o meu momento de fazer o que eu tinha que fazer. E se eu não fiz, eu tenho que pedir perdão para Deus. Só isso. É muito simples. É o isto ou aquilo. Não é primeiro o mais importante, depois o segundo mais importante. É tudo. Não há com isso um ministério maior, nem um ministério menor. Perceberam? Se Deus te chamou para arrumar as cadeiras da igreja, se Deus te chamou para ser um diácono, para ser alguém do welcome, para orar pela igreja, para pregar aqui na frente, para tocar o instrumento, para arrumar o instrumento,
Se Deus te chamou para poder cuidar da mídia, para mexer na internet, se Deus te chamou para qualquer coisa, tudo é importante para Deus. O importante é você fazer o que Deus te mandou fazer. Só isso. E é tão importante para Deus como tudo. Ou você acha que nós vamos chegar no céu e Deus vai falar assim: vem aqui na frente primeiro os pastores. Agora vamos chamar o segundo escalão. Pastorada, vamos todo mundo para frente aqui. Aí, gente, vocês são os fortes aqui e tal. Agora vamos chamar o segundo escalão. Louvor! Aleluia! Glória a Deus! Louvor! Não existe isso, irmãos! Glória a Deus! Não existe isso. Não existe isso. Tire isso da sua cabeça. Eu me lembro uma vez que alguém falou comigo: não toqueis no ungido do Senhor. E essa palavra, os pastores gostam, né? Não toqueis no ungido do Senhor. A gente perguntou: peraí, quem é ungido do Senhor? Quem é ungido do Senhor? Levanta a mão. Quem que é ungido do Senhor? Amém. Então não toqueis no ungido do Senhor. O pastor também. Também. Não estou me tirando desse grupo, não. Estou nele. Mas não sou só eu. Nem o pastor Souza ou o pastor Vinícius. Não somos só nós, não. São todos ungidos do Senhor. E não toca no ungido do Senhor, que é a igreja do Senhor, que Ele vem. Ele vem. Se alguém tocar na igreja do Senhor, Ele vem. É a igreja. Nunca mais esqueci. Eu já falei isso com vocês, mas parece que não tem jeito, a experiência, não tem que repetir. Que quando lá com meus 16 ou 17 anos de idade, eu vi um grupo de jovens e todo mundo lá estava assim, a juventude estava cheia de pecado mesmo. Eu conhecia eles. Sabia o que eles estavam fazendo de errado. E eu lá com meus 16 anos de idade, eu era aquele profeta, né? Aquele que a João Batista. Arrependei-vos, raça de víboras. E aí então, eu falei: Senhor, não deixa por menos. Fui lá na frente e arrebentei. Acabei com todo mundo. Sai, demônio e tal. Na hora que eu fui saindo, só vi todo mundo no chão chorando. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu falei tudo de errado que eles estavam fazendo. Na hora que eu cheguei lá atrás, as forças saíram do meu corpo, eu levei um tombo no chão, parecia que eu tinha sido dado um tapa em mim, bati na parede, caí no chão. E eu não tinha nenhuma força nem para levantar daquele chão. E Deus virou para mim e falou assim: meu filho, nunca mais fala com o meu povo desse jeito. Eles são meu povo. Entendeu? Meu. Olha para quem você está falando. Meu povo. Nunca mais esqueci. Mas sabe o que é o mais interessante? É que mesmo com tudo que eu era, Deus me usou. Deus usa a mula, pode usar o Marco. Não é verdade? Pode me usar. Então eu estou ajudando você. Se você se acha menor do que uma mula, Deus pode usar você como me usou, meu irmão. E Ele usa mesmo. Isso que é mais interessante. Quando eu saí de lá, estava todo mundo sendo abençoado, chorando. Porque Deus usa. Deus usa até uma pessoa em pecado. Deus usa. Já vi para pastores em pecado, profetizando e pregando, e depois todo mundo descobriu que ele estava em pecado. E falou: mas como é que Deus usou? Porque Deus está olhando para quem está ouvindo. Deus está ouvindo o clamor daquele coração que está falando: Senhor, fala comigo. Aleluia. E Ele vai usar. Ele vai usar. Mas eu queria dizer algumas coisas para você, para tirar, porque nós só temos 2 sis. Se o Senhor quiser e se vivermos, não tem mais nenhum si. Amém? Mas eu vou falar outro sis aqui. Se eu tiver o dom, um dom. Pastor, eu quero trabalhar, pastor, mas só que eu não sinto que eu tenho um dom. Se eu tiver o dom, cadê? Onde é que está escrito isso? Eu não estou vendo. Se você está vivo, você tem dom.
Então não vem com essa desculpa, se eu tiver o dom. Você tem, é só descobrir. E se está difícil de descobrir, pode vir, nós vamos te ajudar a descobrir. E vai ser fácil de descobrir. Você quer descobrir como descobrir? É só fazer o seguinte, comece a trabalhar. Você começa a trabalhar e o seu dom começa a manifestar e você fala, é esse meu dom, então eu vou entrar naquele grupo ali. Glória a Deus. Começa a trabalhar. Outra coisa, se eu estiver pronto. Se eu estiver pronto. Mas é lógico que você está pronto. Você está pronto para fazer o que Deus te mandou fazer hoje. Você vai estar pronto em cada momento da sua vida para fazer o que Deus te mandar fazer naquele momento da sua vida. Deus nunca me mandou fazer o que eu estou fazendo agora quando eu tinha 10 anos de idade e me converti. Ele não me deu o púlpito para eu ser pastor de uma igreja com 10 anos de idade, porque eu não tinha sido chamado aos 10 anos de idade para ser pastor. Mas aos 10 anos de idade eu tinha já o chamado para pregar. E eu comecei a pregar lá para os meus meninos, lá os meus colegas de 10, 11 anos de idade. Eu estava fazendo a obra de Deus porque eu estava pronto. Em cada momento da sua vida você vai estar pronto para fazer alguma coisa. É só descobrir esse momento. Agora, quando você chegar lá na frente, você vai falar, puxa Deus, como é que eu estou fazendo isso? É porque lá atrás você começou a fazer. Quando você estava pronto para fazer lá atrás. E aí você vai poder chegar lá na frente e estar pronto para fazer mais. Porque se você não for fiel no pouco, você nunca vai estar fiel no muito. E o Senhor também nunca vai te colocar sobre o muito se você não é fiel no pouco. A outra desculpa é, se tiver tempo. Essa é uma benção. Essa desculpa devia estar na Bíblia, né? Se tiver tempo. Essa daí tem que ter. Se eu tiver tempo, eu farei a obra de Deus. Mas não existe isso. Quem que é o dono do tempo? Se vivermos, quem é que dá vida para Deus? Quem dá vida? Quem? Deus, não é? Não é? Se eu tiver tempo. Não, ele já te deu o tempo. O problema é que às vezes você não está organizado. Aí é diferente. Você precisa de organizar a sua vida, precisa de deixar algumas coisas, pegar outras coisas, talvez não ser tão ganancioso, certo? E fazer o que Deus te mandar fazer. Amém? E veja que quando eu estou falando, eu não estou falando de deixar serviço, parar de trabalhar, não é isso. É porque às vezes você está fazendo o que não devia fazer e perdendo tempo. Aí alguém diz para mim, não, mas eu não tenho tempo. Mas tem tempo para ver um filme? Tem. Você tem um tempo para ir no restaurante? Tem. Você tem tempo para fazer isso? Tem. Aí você começa a falar, tanto de coisa que a pessoa tem tempo de fazer. Você tem tempo para não fazer nada, né? Tem. Realmente tem. Você tem tempo sim. Porque quem dá a vida é Deus. Amém? Se vivermos. Outra coisa. Essa é uma boa desculpa. Se eu tiver tal idade, né? Pessoas mais velhas falam, se eu fosse um jovem adolescente, eu faria mais na obra de Deus. Mentiras, não faria nada. Aí o jovem fala, mas se eu tivesse a idade do pastor, 50 anos, já com o conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem, aí eu faria. Mentira, não faria nada também, não. A idade não é desculpa. Amém? Essa é boa também. Outra que eu anotei aqui. Essa aqui é boa. Se eu tiver dinheiro. Pastor, olha, ainda não dá para eu me dedicar à obra de Deus, porque sabe como é? Eu não tenho dinheiro. Meu irmão, quando você tiver dinheiro, aí é que você não vai fazer nada. Porque se você não tem dinheiro e você não está fazendo... Quando você tiver, aí que pode esquecer. Você vai viajar, vai passear, vai comprar um carro novo, vai comprar uma casa nova, vai reformar a casa, depois vai fazer mais alguma coisa e sempre vai arranjar e vai falar, pastor, mas é porque agora eu tenho muito dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro nem ajuda, nem tira. Se você tem Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Não é o dinheiro o problema. Outra boa desculpa é se eu tiver conhecimento. Primeiro, farei um curso de faculdade, formarei, me tornarei doutor. Então, quem sabe, fica mais espiritual.
serei da faculdade teológica, né? Serei um teólogo, conhecerei toda a palavra de Deus. Aí depois que eu tiver conhecimento, então eu farei obra de Deus. Não, você não vai fazer. Não estou falando aqui que você não deve estudar, não deve fazer uma faculdade, não deve fazer um curso de teologia. Pelo contrário, faça. Amém? Mas faça fazendo a obra de Deus. E se você está fazendo é porque deve ser a obra de Deus para você nesse tempo. Amém? Mas o conhecimento, você ter mais ou menos, não é problema para fazer a obra de Deus. Faça com o conhecimento que você tem. Porque Deus pode usar uma criança. Eu me lembro lá com meus 10, 11 anos de idade, quase não conhecia a Bíblia. Eu estudei mesmo, muito a Bíblia. Me lembro de 16 anos quando entrei lá na outra igreja que ela também entrou. A gente se encontrou nessa outra igreja. E quando eu cheguei lá e os adolescentes todos estavam lá, eu dava show de Bíblia. Porque eu conhecia a Bíblia. E você acha que porque eu sabia mais ou sabia menos, eu estava fazendo mais ou menos a obra de Deus? Porque também eu estava cheio de orgulho. E Deus precisou tratar comigo. Mas quando eu era menor, eu fazia a obra de Deus mesmo sem saber direito a Bíblia. Os poucos versículos que eu tinha decorado, eu usava para evangelizar. Eu decorei lá as 4 leis espirituais, os versos ali, e saía pregando o evangelho. Não precisava de saber mais nada, só aquelas 4 leis, só. Mais um se. Se eu tiver ajuda, eu farei a obra de Deus. Depois eu vou dizer para você, não existe isso. Se ninguém fazer nada, eu vou fazer. Entendeu? É lógico que Deus quer que eu tenha ajuda. Mas eu já descobri uma coisa. Quando você começa a trabalhar, a ajuda vem. Não é verdade? Você começa a se dispor, você põe no lugar certo, no plano de Deus. Deus vai levantar as pessoas que vão ajudar. Não fica esperando ajuda, começa a fazer o que Deus te mandou fazer. E a ajuda virá. E não venha colocar desculpa, só quando eu tiver... Sabe quem é que falou de uma forma bem interessante sobre isso? O homem chama Mordecai. Alguém conhece quem é Mordecai? É o tio de Esther. Esther estava lá e eu, Mordecai, o negócio é difícil, eu sou rainha, mas não dá. Mordecai falou assim, Esther, é o seguinte, se você não se levantar e fazer alguma coisa, Deus vai levantar outro que vai colocar no seu lugar e vai fazer. Mas Deus vai fazer. Agora você vai perder a oportunidade. E também não pense em você que Deus chamou aqui na igreja você para fazer alguma coisa. Mas se você ficar sentado e Deus está te falando, faz. E você, Senhor, não tem dinheiro. Senhor, não tem conhecimento. Senhor, entenderam, né? Vai chegar uma hora que alguém vai ser levantado. E você vai olhar e falar, era eu que devia ter ido. Porque a obra de Deus não vai parar. Jesus, na verdade, falou o seguinte, Mateus 3,9, e não presumais que vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo estas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em Lucas 19,40 ele diz, respondendo ele disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Em Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor não vai parar. A obra de Deus não vai parar. Cabe a você querer participar do privilégio de ser cooperador na obra de Deus. E tirar todas as desculpas, tudo aquilo que impede você de estar trabalhando. Porque o crente que não trabalha, dá trabalho. É verdade, Lu. O crente que não trabalha começa a morrer. Por isso que ele dá trabalho. Não. Mas quem está morrendo dá trabalho.
Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Isso é dependência. Não é desculpa para não fazer. Amém? Porque também tem gente que pode pegar até essa frase e usar de desculpa. Não, eu só vou fazer se o Senhor quiser. Olha que desculpa boa. Se o Senhor quiser. Mas com certeza Ele quer algo para você. Então se Ele não quiser isso é porque Ele quer outro. Se Ele não quer isso é porque Ele quer aquilo, irmão. É isso ou é aquilo, mas Ele quer. Então, para terminar, eu quero ler os versos 16 e 17. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Olha o que Tiago fala. Gloriais em vossas presunções. Significa que quando nós tomamos as decisões da nossa vida, sem considerar que é o Senhor que quer, sem considerar que é Ele que está nos dando vida, nós estamos sendo presunçosos, orgulhosos, tomando conta da nossa vida, decidindo por nós mesmos, sem colocar Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus está te dando uma chance de você parar de mandar na sua vida e Ele começar a mandar na sua vida. Ele começar a consertar a sua vida, Ele se tornar Senhor da sua vida. Toda glória tal como esta é maligna. No 17 diz assim, preste bem atenção. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tinha que terminar com isso, né? Por que tinha que terminar com isso? Porque não dá para chamar algo que não é pecado de outro nome. Em muitas igrejas, pecado não pode ser mais falado. Tem pastores que nem podem mais pregar pecado, porque dizem, o povo não vai gostar e vai embora. Mas é a Bíblia quem diz, não sou eu. Eu não posso pregar outra coisa senão aquela que está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é muito clara. Se você tem um dom, um chamado, um plano, fazer o bem, fazer a obra de Deus, e você não faz, você fica parado, você fica no seu canto, você está em pecado. Por isso você vai morrer. Deus nos mostre que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Essa é a forma certa de afirmar. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Então agora eu convido você a pensar na sua vida, no seu chamado. Se você está fora da igreja e você não tem ainda Jesus no coração, eu quero te dizer, venha e você vai descobrir o verdadeiro chamado da sua vida. Se você está na igreja, ou melhor, se você estava na igreja e saiu, talvez tenha vindo aqui para Londres, está trabalhando, não frequenta igreja nenhuma, está longe do corpo de Cristo e pensa que você pode viver sem igreja. Não existe isso, a Bíblia não tem nenhuma parte que nos dá essa autorização. Você tem que estar na igreja. E não pense você que você vai encontrar uma igreja perfeita, porque não existe. Mas se você está longe, então venha para cá. Com certeza você vai descobrir o plano de Deus na sua vida. E se você já está aqui na igreja e ainda não está trabalhando, o que você está fazendo? Tem muito trabalho? Venha! Procure, pergunte. Se você não sabe o que fazer, fala, pastor, o que eu faço? Pode ter certeza. Não é verdade? Não é verdade? Quem já me procurou e pediu trabalho aqui? Não é verdade? E agora está cheio de trabalho? Ela daqui a pouco a irmã Daniela chegou e falou assim, já entrou na igreja e falou assim, eu quero trabalhar. Eu falei, pode deixar. Eu sou bom para isso. Agora acho que ela já está assim, por favor, não manda mais trabalho, não, tá difícil. Pode mandar mais. É assim. É só você se dispor
É só você começar a trabalhar. Você vai descobrir. Você vai descobrir. oportunidade. Na verdade, nessa noite eu vou fazer 3 apelos. Mas o primeiro apelo, talvez seja, e com certeza é o mais importante, porque é uma oportunidade que eu vou dar para você que está aqui, talvez tenha nos visitando, talvez até já esteja sentado nesse banco há muito tempo, tenha vindo dos nossos cultos, talvez até esteja participando da igreja.
mas você ainda não tem a certeza da sua salvação. Você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo. Ele não é o Senhor e Salvador da sua vida. Você não sabe, se você morrer agora, você não sabe para onde você vai. Eu não estou falando sobre mente aqui, eu sei para onde eu vou, não. Estou falando sobre o coração, se você tem certeza absoluta que se você morrer agora, você está no céu. Porque essa certeza você tem quando você confia em Jesus. Você sabe que Ele te perdoou, porque todos nós somos pecadores, todos nós merecemos o inferno, mas Jesus morreu no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. E se nós vamos entrar no céu, não é por causa de nada de nós, é porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Se você acha que você é bom demais e isso merece o céu, eu estou te dizendo, você está errado. Saia desse engano. Não existe um bom na terra. Diz a Bíblia que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos diz isso. O único que não pecou se chama Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e pode dar sua vida em favor de nós. E é por isso que eu quero dar a oportunidade para você que está aqui. E o Espírito Santo já pode estar tocando no seu coração e talvez você esteja sentindo assim, faça essa decisão, faça essa decisão. Feche os olhos agora, feche os olhos. Todos, vou pedir a todos que fechem os olhos. E se você quer entregar a sua vida a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, é muito simples, levante a sua mão bem alto e diga assim, eu quero. Se você quer, levante a mão bem alto, diga, eu quero. Amém. Eu quero. O Senhor está olhando para você que está de mãos levantadas. Mais alguém? Eu sei que há mais pessoas aqui. Mais pessoas que querem entregar o coração, precisam entregar. Talvez você esteja lutando com Deus. Talvez você seja até mais jovem, talvez seja um adolescente, e você ainda não fez uma decisão pública de dizer, eu vou servir a Jesus Cristo. Você pode estar até lá na cabine de som, pode estar lá atrás fazendo alguma coisa, não importa. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, levante a sua mão e diga, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Amém. Eu quero dar também agora a oportunidade para mais uma oportunidade, junto com esta. É para você que talvez já tenha sido de alguma igreja e se desviou. Está longe do caminho de Deus. Talvez chegou aqui nessa cidade, parou de ir na igreja, está longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de reconciliar com Deus. E agora falar, eu quero também reconciliar com Deus. Se você está desviado do caminho de Deus, e você que já foi do Senhor e está desviado, você sabe do que eu estou falando. Volte agora para o rebanho, venha para o aprisco agora, em nome de Jesus. Há alguém aqui assim? Levante a sua mão também, eu quero ver se há alguém assim aqui. Também, se você pode não estar desviado, mas você está desigrejado, você não está em igreja nenhuma, você não está frequentando nenhum lugar mais, e Deus está te dando a oportunidade também de entrar no rebanho de Deus. E se você sentiu de Deus, Deus falou assim com você, é esse lugar, essa é a sua igreja. Venha agora para o rebanho de Deus. Vocês que levantaram a mão, vocês que não levantaram as mãos, mas sentem que precisam de estar aqui nesta igreja, saia do seu lugar e venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Se você pode vir aqui na frente, venha aqui na frente. Venha, venha. Não tenha medo, não tenha vergonha. Venha aqui. Deus vai estar agora salvando a sua vida. Deus vai estar agora retornando para o rebanho. Você pode estar longe da igreja do Senhor e talvez seja convertido, mas Deus está falando, vem, vem, vem. Há mais alguém? A Bíblia diz que se uma alma entregar o seu coração a Ele, existe festa no céu. Por isso tem festa agora. Festa no céu. Festa no céu. Na semana passada, quando eu fiz o apelo, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Veio à frente muitas crianças, acredito, só crianças vieram à frente. Aí alguém chegou para mim e disse, pastor, sabe por que essas crianças vieram?
Porque, Senhor, porque essas crianças, elas queriam Jesus e elas vão ser crianças diferentes em Londres. Mas aqui tem mais pessoas que estão entregando o coração a Jesus. Vocês estão escolhendo a coisa certa. Jesus está vendo isso. Por isso vamos agora todos de olhos fechados fazer uma oração, que eu queria pedir que vocês façam oração comigo. Ajude aí então. E todos que estão todos juntos oraremos. Diga assim: Senhor Jesus. Todos nós, todos juntos. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida somente a Ti. Eu quebro toda a consagração que foi feita na minha vida, que não é de Jesus. E eu consagro a minha vida somente a Jesus Cristo. De hoje em diante, eu te servirei. Senhor Jesus, me perdoa de todos os meus pecados. E coloca o Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado.